Você sabia tudo. Eu coloquei de lado quem merecia ao centro. Antes de apagar, me lembrei que o sol nasceu pra todos e é bom saber recomeçar. Agora, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens baseado no livro de Neemias. Essa série chamada Recomeço. Nós aprendemos tanto, nós, nos envolvemos e tiramos tantas lições para as nossas vidas, dentro de um contexto individual, dentro de um contexto de família, dentro de um contexto como igreja. Nós acreditamos que passar por esse processo assim, com séries, trabalhar especificamente alguns temas, vai ser importante, vai fortalecer, vai trazer aprendizado para a igreja. Se prepare aí, daqui a algumas semanas nós já iniciaremos uma nova série que está sendo preparada, mas eu já dou spoiler aqui para você. Será também momentos especiais de Deus para minha e para a sua vida. Mas hoje nós vamos encerrar e eu queria que você abrisse em Neemias capítulo 8. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 12, Neemias capítulo 8, do 1 ao 12, que diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hansum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatia, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando
enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fique triste. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Até o verso 12, você pode baixar sua cabeça. Pai, estamos diante da Tua palavra, num momento tão sublime e especial. E clamamos que assim como foi naquele dia, diante de toda aquela assembleia, o Senhor também possa nos falar hoje, através da Tua santa e poderosa palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui falando sobre esse processo de recomeço. E nesse processo de recomeço, trazendo a visão disso que foi a grande reconstrução de Jerusalém. E aí, só rapidamente, pense um pouco comigo como isso começa lá atrás e como aqui nós tivemos grandes lições. Desde o início e o chamado de Neemias, o cara que estava numa zona de conforto, que estava fora daquele contexto, que talvez no olhar de fora assim, parecia que ele não tinha mais nada a ver com isso. Deus então vai exatamente nele, na vida dele, chama e coloca diante dele essa missão e esse compromisso, né? Talvez você aí já tenha se afastado, ou então você está por aqui, mas nunca se sentiu parte disso. E nós falamos assim, esse chamado de Deus é para todos. Então é para você também, é os que estavam mais distantes, é os que estão aqui, é os que estão no meio. Nós vimos que para Neemias fazer, ele precisou renunciar, ele precisou reconhecer, quando ele mesmo sem ter feito parte da história, lá no capítulo 1, quando ele ora, ele diz assim: olha, os pecados deles são os meus também, eu também estou em pecado, por estar fora, por estar distante. E aí ele pede ajuda de Deus, reconhece que é Deus que pode fazer, e por fim, ele vai. Porque não adianta a gente despertar, não adianta a gente pensar, não adianta a gente, ficar entusiasmado se o último passo não for dado. Eu lembro aqui no nosso primeiro episódio dessa mensagem, dessa série, a conclusão era exatamente essa, o último ponto foi ir, porque você tem que fazer. Você tem que dar o passo, você tem que decidir fazer. Sentir emoções, tudo isso acontece diante da palavra, mas se isso não se transformar em atitude. E ontem aqui no Congresso das Mulheres nós tivemos uma palavra poderosa em cima de Neemias pela Carol, e ela falava isso, olha, a intenção sem investimento e ação não gera transformação. Não, você tem a intenção porque você foi tocado, você então sente que Deus está te chamando, a palavra te confrontou. Mas se isso ficar só no seu coração e mente e não se transformar em atitude, vai morrer, vai esfriar, e esfria mesmo. Então nós vimos esse primeiro passo, depois nós vimos aqui um lindo texto que falava sobre a importância de todos se envolverem, que na obra do Senhor há diferentes funções e capacidades, mas todos são chamados. E a gente viu como de uma forma linda, Neemias pega todo o povo e por famílias espalha naquele muro, para que eles pudessem reconstruir funções totalmente diferentes, né? Comerciantes e sacerdotes, e todo o povo se juntou, homens, mulheres, para fazer coisas diferentes. Assim é a obra de Deus. Nunca olhe para você e diga assim: mas eu não posso me envolver em nada, eu não sei fazer nada. Isso é o inimigo que coloca na sua cabeça. Porque Deus quer usar você. Ele quer levantar você para fazer essa obra de transformação, primeiro na sua vida e depois ao redor
de você. E na semana passada nós vimos aqui sobre como vencer a oposição. Toda vez que você decidir caminhar na direção de Deus, obstáculos vão se levantar. O inimigo vai colocar barreiras e é preciso vencer a oposição. E nós vimos aqui mantendo o foco, reconhecendo a grandeza de Deus e estando junto em comunidade. Foi assim que Neemias fez. Ele botou o povo para batalhar. Depois você vê lá capítulo 4, 5 e 6. Quando os inimigos se juntaram para tentar atacar, o povo tinha que ficar fazendo, revezamento, enquanto uns descansavam, outros trabalhavam, outros de vigia. E vai dizer o texto que com uma mão eles seguravam a ferramenta para ajudar na reconstrução do muro, e com a outra mão eles seguravam a espada. Porque se algum inimigo viesse, eles teriam que batalhar. E essa é a nossa vida, é assim mesmo no dia a dia. A gente trabalha, a gente se envolve e a gente é atacado. E eu dizia aqui na semana passada, algumas pessoas se enganam. E infelizmente muitas vezes isso é pregado também em muitos lugares. De que, entrega a sua vida a Jesus, caminha com Ele, que todos os seus problemas acabaram. E na verdade nós sabemos que não é assim. Nós vamos enfrentar lutas e dificuldades. Porque o nosso evangelho, irmãos, é o evangelho da cruz. Sabe? O nosso evangelho não é o evangelho das riquezas, não. O nosso evangelho não é o evangelho das facilidades. O nosso evangelho é o evangelho da cruz. O nosso símbolo é a cruz de Cristo, que simboliza sacrifício, dor e sofrimento. Você não vai ser crucificado, não, porque Jesus já foi. E eu e você naquela cruz não teria efeito nenhum. Porque tinha que ser ali imaculado, puro e santo, como só Jesus seria. Mas ainda existe uma cruz para eu e você carregar. É o evangelho na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, não foi fácil eles vivenciarem oposição. Eu sei que você vive isso também. Talvez dentro da sua casa as pessoas criticam, não querem lhe ajudar. Talvez ao redor as pessoas apontam você. Talvez até dentro de você. Feridas e marcas do passado. Mágoas dentro até da própria comunidade e igreja. Quem sabe lá atrás você era envolvida, mas se machucou. Se feriu. E aí deixou de olhar para Jesus, olhou para as pessoas que te machucaram e acabou se afastando. Porque essa é a grande verdade. Todos nós que estamos aqui na igreja somos imperfeitos, somos falhos. E por isso o nosso foco não tem que estar em ninguém. Na verdade, nós estamos ao lado um dos outros e temos que dar as mãos e reconhecer quem somos. E na hora que um cair, o outro levanta. Mas na nossa frente só pode estar Jesus. Porque esse não vai nos decepcionar, esse não vai nos magoar, ele vai nos ajudar. Então, foi isso que Neemias passou com o povo. Mas eu quero encerrar hoje essa série falando para você de um propósito crucial nessa caminhada de recomeço. E você tem que levar isso para a sua vida. Porque, Neemias já tinha feito com o povo uma grande reforma física. Ele chegou lá, os muros estavam destruídos. E eles começaram a construir, nós vimos também na semana passada, em 52 dias, aqueles muros foram reconstruídos. Depois de 142 anos no chão, quando um povo se juntou, quando um povo disse sim a Deus, quando um povo deu as mãos, aquilo que há 142 dias estava no chão, em 52 dias se ergueu. É por isso que eu digo, irmãos, eu acredito sim no novo normal. Eu acredito na transformação dos nossos dias, mas não através de qualquer coisa lá fora. Não através de coisas que venham dos homens, porque a sociedade tem se autodestruído em cima dos seus valores e crenças, mas eu acredito sim que essa transformação vem através de Deus usando o seu povo. Por isso que quando nós aprendemos
as catástrofes que Deus permitiu na história, mais do que falar com o mundo como um todo, com as pessoas de uma forma geral. A mensagem de Deus sempre foi direcionada para o seu povo. Então, mais do que transformar e convocar aqueles que estão perdidos lá fora, Deus está transformando e convocando a sua igreja, irmãos. É para mim e para você que Deus tem falado. Porque somente aqueles que creem, que conhecem o Senhor e sua palavra, vão poder levar essa mensagem de transformação. Então Neemias tinha feito já a reforma física. Neemias tinha feito também um trabalho, de exortação com o povo, chamado o povo, tentando levantar. Mas agora chega a hora mais importante. Porque mais do que estabelecer os muros e as portas, e você já sabe aqui o que isso significa, os muros a segurança, as portas a justiça, mais do que estabelecer esses valores sociais de volta a Jerusalém, Neemias sabia que o mais importante que precisava acontecer nesse processo de recomeço era uma reforma espiritual. Querido, aquilo que mais pode trazer mudança na sua vida é como você cuida, trata e como você estabelece hoje a sua vida espiritual com Deus. Você pode fazer vários planos. Eu vou aproveitar esse tempo de parada e vou fazer um monte de curso. Vou buscar fazer uma especialização. Eu vou pensar estrategicamente aqui como, conseguir sair dessa, uma estratégia financeira, econômica, profissional, filosofias. De 7 passos para isso, 5 passos para aquilo, o que for. Se você não mudar a forma como você trata hoje a sua vida espiritual, nada mais vai acontecer ou vai poder sustentar você. É a sua relação com Deus que pode mudar a sua vida. É a forma como você prioriza as coisas de Deus que pode mudar a sua vida. São os valores que você estabelece, fundamenta sobre aquilo que você vai construir. O próprio Jesus disse isso. Olha, é onde você constrói a sua casa que faz a diferença. Porque tem pessoas que constroem a casa na areia. E aí as dificuldades vão vir, os problemas vão vir e ela desaba. Teve muitas casas, muitos corações que diante dessa pandemia desabaram. Foram à tona. E Jesus disse assim, olha, feliz é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Quando ele falava a rocha ali, ele citava os seus ensinos, os seus fundamentos. E é por isso que hoje nós vamos refletir sobre isso. Cadê? Tem não? Tá aqui. O recomeço precisa estar fundamentado em algo. E esse algo tem que ser a palavra de Deus. Depois de promover uma reforma física, depois de restaurar no meio do povo valores sociais, como a segurança e como a justiça, Neemias agora queria trazer fundamento àquela caminhada. Neemias queria mostrar ao povo que, olha, a partir de agora, nós não podemos viver do mesmo jeito, não podemos viver debaixo dos mesmos valores, é preciso caminhar diferente, e essa diferença, meu irmão, minha irmã, só vem através da palavra de Deus, dos valores do reino, dos ensinos do Senhor, do Evangelho de Cristo e da maneira como Ele estabeleceu o seu padrão para mim e para você. Viver de forma diferente a isso é correr riscos muito maior do que você corre hoje com relação ao Covid aí, porque é um vírus que ataca o seu corpo, mas viver sem o fundamento da palavra de Deus, nós corremos o risco diante do vírus que destrói a nossa alma e nos leva para o inferno. E aí eu quero ver com você, de uma forma muito simples, 4 pontos
que esse encontro do capítulo 8 mostra que a palavra de Deus gera na vida do seu povo e que nos faz assim pensar e acreditar que nós só queremos seguir esse processo daqui para frente se for fundamentado nessa palavra. Nesse capítulo 8 nós aprendemos com essa hora em que Esdras é chamado. Eu não vou me prender aqui no contexto histórico, mas a gente lá no início falou sobre isso. Tem 3 momentos de volta para Jerusalém. Tem primeiro com o governador Zorobabel, na construção do templo. Depois volta Esdras e depois vem Neemias. E aí nesse momento aqui, Esdras é chamado para fazer a leitura da palavra para o povo. E eu quero pensar com você o que esse momento onde a palavra de Deus foi aberta, gerou e trouxe para aquele ponto, para aquele povo. O primeiro ponto, pode colocar aí, é que a palavra de Deus, ela gera ajuntamento. E não é um ajuntamento qualquer. É um ajuntamento que traz 2 características muito fortes e que faz toda a diferença. Porque você pode ter uma multidão reunida e não ser um ajuntamento verdadeiro, é só uma multidão lá. Cada um quer derrubar o outro, cada um quer passar por cima do outro. Onde é que tem um ajuntamento desse quase todo dia? Onde? Na Caixa, né? Na Caixa Econômica, todo dia tem ajuntamento. É só sair o calendário aí do pagamento do auxílio que você vai ver um grande ajuntamento. Mas é um ajuntamento sem unidade e sem propósito. Ali é cada um por si, irmão. Se a pessoa for beber água, perde o lugar da fila. Mas a palavra de Deus gera um ajuntamento real, um coletivo diferente. Porque há unidade e há propósito. Se você vê nos 3 primeiros versículos, é uma coisa linda. Todo o povo se reuniu para ouvir a palavra. E aqui vai dizer homens, mulheres e todos aqueles que podiam entender. Então tinha pessoas mais novas, tinha crianças que já tinham compreensão. Em 2 momentos aqui eles vão falar isso. Olha, estavam lá homens, mulheres e todos que podiam entender. No final do verso 2, no final do verso 3 ele fala isso. Então o povo, sai de onde estava. O povo resolve parar o que estava fazendo e todos se juntam, lá diz, numa grande praça. Mas é interessante que diz assim, todo o povo se juntou, estou no versículo 1. Todo o povo se juntou como se fossem um só homem. Sabe o que é isso? Isso é unidade. E unidade, irmãos, unidade não é todo mundo pensar do mesmo jeito, não. Isso é uniformidade. Unidade é mesmo com pensamentos um pouco diferentes. Isso não ser maior do que a alegria e o compromisso de caminharmos juntos. De sabermos que estamos no mesmo propósito. É por isso que essa unidade é acompanhada de propósito. Eu fico imaginando, aqui é muita gente, tá certo? Não é pouca gente, não, é muita gente. Eu fico imaginando a forma que eles se juntaram lá na praça. Não deve ter tido tanta organização, acho que não tinha cadeira para todo mundo. Com certeza, chega um pessoal e diz assim, mas rapaz, não era bom aqui, era bom ali, ó, naquela outra praça. Porque lá tem sombra. Talvez alguém chegasse e dissesse assim, mas quem está falando ali da frente, era melhor uma posição ali. Com certeza, poderia ter ali ideias diferentes de como reunir o povo. Mas isso não foi maior do que o propósito que eles estavam lá, que diz que todos eles pararam para ouvir a leitura da lei. E aí, mesmo se não é no melhor lugar que eu achava que deveria ser, mesmo se não está vindo do ponto principal que eu achava que deveria vir, eu digo assim, mas a gente está aqui com o mesmo propósito e eu estou ouvindo a palavra também. E é isso que nós temos que entender. Igreja, irmãos, não é formado por um monte de pessoas que pensam exatamente da mesma forma, não. Mas é formado por muitas pessoas que têm um único propósito, que é viver
a vontade de Deus, que é obedecer a palavra de Deus, que é estar junto, pregar para os perdidos. Então é muito provável, meu irmão, minha irmã, de coração, que talvez você pense que alguma coisa poderia ser diferente. E poderia ser mesmo. Que de repente a igreja poderia fazer isso. Que essa coisa poderia acontecer dessa forma. Que o culto podia ser de repente assim. Mas essas diferenças, que sempre vão existir, essas diferenças, irmãos, não podem ser maior do que a missão que nós temos de caminhar como família e como comunidade. Porque família é assim, pense na sua casa. Me responda se há uniformidade na sua casa. Tem casa que vive o avô, o pai e o filho, 3 gerações diferentes. E só tem 2 lugares que convivem com esse desafio: família e igreja. Porque normalmente as outras instituições vão ser marcadas de uma forma muito mais acentuada por uma geração mais específica. É interessante que até nas empresas você vê isso. Você vai ver que os modelos de empresas são muito relacionados a grupos específicos de uma geração. E aí você vai ver a diferença de, por exemplo, numa fabricante antiga aqui, não sei, uma Musashi da vida de tantos anos, e vá na Google ver o público e ver como isso interfere na cultura. Na igreja, nós temos aqui irmãos com 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 e bebê de colo. Todas as gerações estão aqui reunidas. Que bênção, meu irmão. Só Deus pode unir o povo. Mas é um desafio, porque as gerações se comunicam diferente. As gerações se conectam com Deus de uma forma diferente. E aí é um desafio estar junto, assim como muitas vezes é um desafio na sua casa, todo mundo está junto. Porque você que é mais tradicional, você que é mais antigo, gosta de comer na mesa. Você que é um pouco mais jovem, você gosta de comer vendo TV. Se você é da minha geração, você gosta de comer vendo TV. E se você é de uma geração ainda mais nova, você gosta de comer no celular na mão. Em qualquer canto, na cama, tal, o importante é estar com o celular. Então é um desafio. Tem hora que todo mundo vai juntar na mesa, porque é o patriarca que tem que mandar mesmo. Quando o patriarca não tiver, o povo de repente come assistindo um filme. Ou então, quando só tiver a geração mais nova, querido, vai ser refeição no celular mesmo. Os mais antigos são acostumados na comida preparada todo dia, de panela, servida ali no prato. E aí tem a geração do iFood, que gosta de pedir comida. Tem a geração que come, a geração do meu pai, a que come no horário. Se não comer de 6, de meio-dia e de 18, adoece, meu irmão. É ou não é? Hein? Se não comer de 6 da manhã, meio-dia e 18 horas, dá enxaqueca, dá não sei o quê, já dá um problema. E fica tão angustiado que se for meia hora depois, quase que perde a fome. Porque não comeu meia hora atrás. Às vezes quando faz esses almoços, né, que tem de Dia dos Pais, não sei o quê, dá uma confusãozinha, não dá, gente? Porque o almoço está marcado de meio-dia. Os filhos começam a chegar que horas? Hein? 12:40, 1h, 1h30. Quando chega lá, o pai já está com a cara, e o meu pai faz aquela cara mesmo, sabe, irmãos? Porque, sabe, é uma geração que não tem isso de horário para comer, e as gerações que vêm pior ainda, nem come. Não tem nesse negócio de 3 refeições, você não sabe como funciona a cabeça, não. Parece que é feito celular, é quando a bateria acaba que... E vem uma geração aí, queridos, que eu acho que é pior ainda, porque o meu filho, ele pede comida de 1 em 1 hora.
Essa é a mais desafiadora, porque a gente não sabe onde vai ter estoque para alimentar. Ontem eu vim aqui trazer Juliana, apoiar ela estava aqui como participante do congresso, aí fiz um acampamento dele ali no gabinete, botei ele lá tal, e vim para cá acompanhar. Alguns minutos depois toco o celular. Oi, que foi? A gente está aqui morrendo de fome. Mas chegaram agora. Almoçaram em casa, vieram e chegaram agora. Não, está morrendo de fome. Então, essas são gerações diferentes. Pensamentos diferentes, irmãos. Talvez o mundo lá fora resolva isso, separando. Talvez as empresas lá fora, para não conviver com gerações diferentes, quando o cara vai ficando com cabelo branco, ele é demitido. Começou a fazer 50 anos, a gente não quer mais, demite o cara. Ou talvez empresas que não gostam de dar oportunidades a mais jovens, porque são irresponsáveis, porque não querem nada com a vida. O mundo lá fora usa de mecanismo para separar, porque ele não está disposto a pagar o preço de conviver junto. Mas deixa eu dizer para você, o povo de Deus, a igreja do Senhor é o lugar onde todas as gerações caminham juntos, com unidade e propósito. É por isso que eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, por tantos irmãos que têm abraçado esse desafio. Né? Como isso é vivenciado aqui no dia a dia, nos formatos, na maneira da gente cultuar. Eu vejo isso, por exemplo, no meu relacionamento com meu pai. Meu pai é um pastor com mais de 70 anos, eu tenho metade dessa idade. E quando nós pensamos igreja, isso se junta. E isso é Deus que faz, irmãos. E tem que ser assim, porque há espaço para todos. Infelizmente, até as famílias não conseguem conviver com os idosos e botam eles em asilos. Não, porque está ficando velho, começa a reclamar de tudo, começa a não sei o quê, mas é a geração dele, é a cultura dele, é a forma dele se comunicar, mas as famílias tiram. Às vezes o menino é muito novo, dá um monte de problema e ele é posto para fora de casa, expulso pelos pais. Vá viver na casa da sua avó, vai viver na casa do seu tio, aqui você não vive mais. Porque cometeu os erros da juventude, porque se embaraçou nos problemas da adolescência. As próprias famílias não têm tido amor, nem unidade de conviver junto em gerações. Mas deixa eu dizer para você, a porta da igreja está aberta para todos. Todos. Nós queremos aqui conviver com o mais experiente que puder estar aqui. 90, 100, seja a idade que for. Os seus cabelos brancos só mostram que você tem uma grande jornada na sua vida. E que você pode ensinar muito. Lá em Joel capítulo 2, eu sempre volto para Joel 2, né? Quando Deus diz assim, olha, os velhos sonharão. Quando o Espírito Santo é derramado, ele diz, os velhos sonharão. E alguém vai dizer que isso são conceitos antagônicos, porque quem é velho não sabe nem se vai ter um futuro. Mas o que Deus está dizendo é que quando o Espírito dele vem, ele não se prende à idade, mas até aqueles mais velhos e mais cansados são convidados a sonhar e pensar no futuro. Esse é o povo de Deus, queridos. Aqui tem lugar para o jovem que comete erros, sim. Que muitas vezes quebra a cara lá fora. Mas que precisa encontrar aqui uma casa aconchegante de amor e de cuidado. E de orientação da palavra para que ele não cometa mais os mesmos erros. Aqui tem lugar para o bebê que chora e chora e chora e ele não está atrapalhando, porque o choro é uma forma dele se comunicar. Então ele vai ser sim acalentado por tias e tios, vão orar pela vida dele, ele vai aprender desde o berçário. Porque o Geração Vida nunca será um depósito de criança, mas é um lugar onde as crianças são tocadas por Deus,
oram, abençoam e são abençoadas, têm experiências profundas de arrependimento e salvação. Aqui é o lugar de todos. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu falo de coração. Se você acha que tudo na nossa igreja está errado, eu quero dizer, aqui é o seu lugar também. Porque pensar diferente e não concordar não nos faz desejar que você não esteja aqui de forma alguma. Mas nos traz o desafio de, mesmo pensando tão diferente, nós sermos capazes como cristãos de dar as mãos e seguirmos em frente, porque nós temos um propósito maior, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Então, a palavra gera um ajuntamento, mas um ajuntamento onde há unidade e propósito. Mas em segundo lugar, querido, a palavra de Deus, ela gera adoração. Veja o verso 6, quando diz assim: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto, né? Ele estava meio que num púlpito mesmo na frente. Improvisaram lá um púlpito de madeira, e ele estava na frente lendo. Cadê? No lugar mais alto, eu estou no 5. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Sabe, a palavra de Deus leva a um conhecimento mais profundo do Senhor. E quando nós conhecemos esse Deus, nós nos adoramos Ele. Com liberdade, com espontaneidade. Sem um formato definido, sem um padrão estabelecido. Mas através daquilo que essa palavra traz para o nosso coração. Liberdade de adoração, irmãos. É interessante que aqui tiveram pessoas que levantaram as mãos, tiveram pessoas que começaram a dizer amém, tiveram pessoas que se prostraram e colocaram o rosto no chão. E eu imagino que teve pessoas que fizeram coisas diferentes. Teve aquele que ficou quietinho lá, parado no canto dele, teve aquele que, começou a cantar. É a liberdade de adorar, de ter uma experiência verdadeira com Deus, de não permitir que o culto seja, algo pro forma na sua vida, onde você entra e sai, e só parece marca presença, como aquelas aulas que a gente não gostava na faculdade, e que você só ia lá por causa da presença mesmo, para não ser reprovado por falta. Tem gente que acha que se não for para o culto, vai para o inferno, que tem que vir aqui para marcar presença. Mas o culto deixou faz tempo de ser uma experiência verdadeira com Deus, de ser um momento de quebrantamento. Talvez já faz anos que você está aqui, você não vivencia mais isso. Eu vejo a transformação que um homem que já era profeta, um homem que já estava no seu ministério há um bom tempo, feito Isaías, diz que ele entra no templo lá no capítulo 6 e ele tem um momento ali de adoração que transforma a vida dele. Então não importa o tempo, a idade, você aqui precisa ter uma experiência verdadeira de adoração, com liberdade, com espontaneidade, irmão. Aquelas pessoas diante da palavra e da revelação de Deus, elas começaram a manifestar isso de alguma forma. Deus vai tocando nos nossos corações e a gente vai se rendendo. Nesse processo, irmãos, de recomeço, nessa reforma espiritual, nós precisamos encontrar um lugar especial de adoração. Precisamos encontrar aquele santo dos santos que havia e que Jesus pagou o preço na cruz e o véu se rasgou e esse lugar se abriu e deixou de ser um lugar físico, mas passou a ser um lugar onde Deus está, o lugar onde Ele se manifesta, onde Ele nos toca, como aquele anjo pegou uma brasa
e tocou em Isaías, purificando ele. É importante você encontrar esse lugar de adoração na sua vida. Mas em terceiro lugar, queridos, a palavra de Deus gera arrependimento. E é claro, todo arrependimento gera um desejo de transformação. Quando eles leram a palavra, está aí no verso 9, quando eles começaram a ouvir a leitura da palavra, eles começaram a chorar. Eles começaram a se quebrantar diante daquilo. Você vê no verso 9, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, o escriba, os levitas estavam instruindo o povo e disseram: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e choro, pois todo o povo, veja o que termina o versículo, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Esse é um dos pontos principais que nós precisamos tratar nesse recomeço. Porque a grande verdade é que nós estamos acostumados a ouvir as verdades de Deus. É que os nossos ouvidos e os nossos corações começam a ficar insensíveis. E essa palavra nos confronta com muitas coisas. Mas isso não nos choca mais, mas isso não nos quebra. E nós estamos então acostumados a conviver com as duas coisas. Ou seja, passamos a semana toda convivendo com uma realidade que nós sabemos que desagrada a Deus. E chegamos aqui no domingo e ouvimos uma palavra que nos confronta quanto a isso. E aí nós nem mudamos o que estamos fazendo e nem deixamos de ouvir. Conseguimos conviver com essas duas coisas. Irmãos, nós precisamos voltar a chorar por conta dos nossos pecados. Nós precisamos voltar a chorar, pedindo misericórdia ao Senhor, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos dê uma nova caminhada. Nós precisamos, voltar a se quebrantar quando Deus fala. Quando Ele vem através da sua palavra, quando o Santo Espírito é derramado através de um louvor, de uma palavra, de uma oração. O povo começou a chorar, porque esse choro vem do confronto. Quando você vê a realidade da palavra e você confronta isso com a sua vida e você vê que há uma distância entre os dois. E o que é que Cristo, através da sua igreja, faz? Ele reconcilia essas coisas. E Ele te perdoa. E Ele traz você para o lugar do centro da vontade dEle. E é por isso que depois do choro, depois do arrependimento, essa palavra trouxe, em último lugar, essa palavra gerou alegria e atitude também, desejo de servir, que deixou de ser desejo e passou a ser realidade também. Se você vê aí, nos últimos versículos que nós lemos, o 9, que eu li agora, este dia é consagrado ao Senhor, nada de tristeza. Verso 10, Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. O confronto com a palavra gera tristeza, irmãos, porque, é contrição mesmo. A gente tem que chorar porque a gente reconhece quem é diante de Deus. Nós vamos ver o quanto somos pecadores, o quanto nossa carne nos torna miseráveis diante de Deus. Mas ao mesmo tempo,
somos confrontados também com a graça de Deus, com a salvação, com a oportunidade que Ele nos dá de nos receber, de nos alcançar, de nos limpar e purificar, e de nos dar uma nova vida. Então, a tristeza se transforma em alegria. Uma alegria que somente Deus pode dar. Uma alegria que não é circunstancial, que não depende do contexto lá fora. Essa é a alegria diferente que Deus dá. Eu vou abrir só um parêntese para dizer, o tema da próxima, né, Henrique? O tema da próxima série se chama Alegria. Porque nós vamos aprofundar nisso. Mas essa é uma alegria, sabe? Que toma conta do coração. Aquele choro foi transformado. E aí Neemias toma a frente e diz assim, olha, hoje é um dia consagrado ao Senhor. Hoje vocês se confrontaram com a palavra, vocês foram quebrantados, mas agora é hora de se alegrar. Porque Deus está dando uma nova oportunidade. Então, saiam, se alegrem, celebrem uns com os outros. O povo de Deus pode festejar sim, gente. O povo de Deus pode se alegrar, pode fazer festa. Depois você vê aqui no capítulo 8 que eles terminaram com uma grande festa. Só que, sabe, o evangelho ele não é marcado pelo individualismo, por um consumismo próprio, que é o que marca a cultura lá fora. O evangelho ele é marcado pelo compartilhar daquilo que se tem, daquilo que se sente. Porque foi isso que Jesus fez por mim e por você. E aí é muito interessante a ordem que Neemias dá, a exortação que ele faz. Vão, comam, bebam e se alegrem. Mas ele diz assim, e repartam com aqueles que não têm nada preparado. Quando nós somos, então, alcançados por Deus, quando nós somos purificados, sabe, transformados, Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, nos perdoa. Ele então diz, agora vai, se alegre, vivencie isso, sabe, como um momento muito especial e sublime. É isso que nós precisamos ser. Uma família que fica feliz em estar junta. Mas diz assim, mas não esqueça daqueles que não têm essa alegria. Não esqueça daqueles que não têm nada preparado. Vão, celebrem, mas repartam com eles. Vão em busca deles. E aí no último verso diz, porque tudo tem que terminar com ação, irmão. Tudo tem que terminar, sabe, no fruto mesmo. Olha, então todo o povo saiu. É verbo, é dinâmica, está acontecendo. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria. Mas por que eles fizeram isso? Porque agora eles compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Eles ouviram a palavra. E eles então disseram, nossa, eu tenho que fazer isso. Eles ouviram a palavra chamando eles, impulsionando eles a fazer algo. E eles disseram assim, eu vou fazer. E fizeram. Quero dizer a você, não adianta, meu irmão, você só ouvir. Esse texto mostra o caminho que a palavra faz e precisa ser completo mesmo. A palavra chega na mente deles, leva eles a uma compreensão maior de Deus e eles começam a adorar a Deus. Dentro da experiência do culto racional, a adoração é algo que você faz por conhecer mesmo a Deus. Mas a palavra passou pelo coração, onde eles choraram. Ela vai pelo Espírito que traz o arrependimento. E por fim, por tocar na mente, no coração e no Espírito, ela gera atitude. Ela gera o passo que precisa ser dado. Se a palavra alcança apenas um desses lugares de forma individual, ela não gera atitude. Talvez a palavra hoje esteja só no seu intelecto. Talvez você conhece muito.
Você sabe muito, sabe bastante, conhece, é capaz de, falar tranquilamente sobre a história do povo de Deus, sobre os ensinos das cartas de Paulo, sobre os evangelhos, mas ela pode ter parado somente no seu conhecimento. E você vai ser uma pessoa fria. Mas talvez a palavra chegue somente no seu coração. E você é aquela pessoa que sempre chora e se emociona, e chora e se emociona. E se você só chora e se emociona, também não vai acontecer nada na sua vida. A palavra precisa chegar na nossa mente. Precisa mergulhar no nosso coração, destruindo mesmo ele, confrontando. Precisa tomar o nosso espírito. Porque quando isso acontece, então nós somos levados a agir. A transformação acontece. E Deus é glorificado. Amém, irmãos?